Vossa Excelência do Ivo Cassol. Aliás, aproveitando, como Santa Catarina também é terra de Vossa Excelência, e não só com o seu pai, o hereditário Cassol, a sua família, outros, tantos catarinenses que a Rondônia foram, quero também deixar um abraço a todos os rondonienses que são do sul do Brasil, em especial do nosso estado, que é Santa Catarina. Somos irmãos, quer em Rondônia, quer em Santa Catarina, quer do Brasil inteiro. Essa é a grande verdade. E Vossa Excelência que saiu lá do nosso estado, saiu do oeste catarinense e foi governador da Rondônia, um grande prefeito, 2 vezes governador, se eu estou equivocado. Olha, só para lembrar aqui, se eu permitir, quando eu fui prefeito de Rolim de Moura, no meu segundo mandato, foi feita uma pesquisa pelo SBT e Brasmarket, na época, se não estou enganado, em 2000, e eu fui o 22º melhor prefeito do Brasil. Vocês imaginam quem foi que me entregou aqui em Brasília o destaque, o troféu, pela administração e como gestor público? Foi o senador Cacildo Maldani na época. Muito obrigado. Rondônia merece. Então, eu quero nesse instante, serei breve. Eu gostaria de trazer a importância das micro e pequenas empresas. Em breves palavras, farei um destaque sobre isso. Caro presidente em exercício, Ivo Cassol, e caros colegas, um novo sonho brasileiro releva uma interessante e alvissareira mudança de paradigma. Mais de 44% dos cidadãos almejam ter um negócio próprio ao invés de um emprego formal. A notícia é motivo de comemoração e, mais do que isso, da atenção do poder público, que deve incentivar ainda mais essa nova postura. A revelação é do Monitor Global do Empreendedorismo, edição de 2012, pesquisa mundial que reúne informações sobre o mercado empreendedor em 69 países do globo. No Brasil, a pesquisa é conduzida pelo Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade e conta com a parceria técnica e financeira do SEBRAE. Por isso, eu digo que vale a pena destacar, porque o novo sonho brasileiro releva uma interessante, e repito, releva uma interessante e alvissareira mudança de paradigma. Mais de 44% dos cidadãos desejam ter um próprio negócio ao invés de um emprego formal. Quer dizer, o empreendedorismo está recebendo uma certa energia, está partindo, a inovação, a expectativa como Vossa Excelência, com a família de Vossa Excelência, com os empreendedores que começaram no nosso oeste catarinense, enfim, em todos os lugares, e do sul foram subindo essa parte ocidental do Brasil, uma espécie de bandeirante. Só uma parte, senhor presidente. Nós temos aqui, hoje, visitando aqui no Senado, vários grupos de jovens dos 4 cantos do Brasil, provavelmente estão vindo aí assistir o jogo da Seleção Brasileira, foram sorteados na compra dos ingressos e estão nos visitando, já que nós estamos falando dessa imigração do sul para o norte, para o nordeste, centro-oeste, vice-versa. Brasília não foi diferença e o senhor está batendo na tecla em cima. Então, só para cumprimentar os nossos jovens aí, sejam bem-vindos, sucesso, se sintam em casa aqui em Brasília. Da mesma forma, eu me associo, assistir já a essa expectativa do jogo para amanhã, o jogo que vai acontecer aqui no Garrincha, já aparecem os brasileiros de todas as regiões, aliás, não só do Brasil, como de outros países que estão chegando. Os nossos cumprimentos, e porque estou aproveitando a conhecer uma parte do Congresso Nacional, que tem a Câmara dos Deputados e tem o Senado. Hoje é um dia de sexta-feira não há sessão deliberativa, por isso que geralmente a gente não permanece em Brasília, viaja para cada um dos 3 senadores que representam cada estado da federação, viaja para os seus estados para atender compromissos em suas respectivas federações, em seus estados. São compromissos que pelo estado inteiro sempre tem. Ou o dia dos municípios, ou encontros nas universidades, ou debate em sindicatos, associações comerciais e industriais,
confederações, e aí começa a caminhada de fins de semana. Sexta, sábado e domingo é a maratona que a gente empreende, cada um nos seus estados do Brasil inteiro. E nas segundas-feiras, no fim do dia, começa o retorno para as decisões deliberativas das terças, quartas e quintas-feiras aqui no Congresso Nacional. Essa é a maratona, vai e vem, vai e vem. E vai sentir, indo nos encontros, indo nos seus estados, as reivindicações, quer em Rondônia, quer em Santa Catarina, quer no Rio Grande do Sul, quer em Pernambuco, quer não sei aonde, em todos os lugares, quer em São Paulo, no Rio, Espírito Santo. Cada um vem com uma bagagem às segundas-feiras, 2 fins de semana que tem perambulado, que tem andado pelo estado afora. E as reivindicações são diversas. Outras ponderações, reclamações, em todos os sentidos, que você acaba ouvindo palpitar do dia a dia. E também, durante a semana, representações de prefeitos, organizações, universidades, sindicatos, que estão também em Brasília para acompanhar os debates, audiências públicas e as decisões aqui no Senado. Mas essa é a vida. Quem está na vida pública tem que ser um livro aberto. Não pode dizer assim, não, esse fim de semana eu vou ficar de perna para o ar. Não tem isso, tem jeito. Porque são tradicionais, são festas das comunidades e elas têm a tradição do governador comparecer, do senador ir, o deputado, o vereador, e tem que ir lá, tem que prestigiar, sentir a comunidade reunida, conversar com todos. Isso faz parte do dia a dia. Mas eu vinha dizendo que 40 e poucos % dos brasileiros hoje desejam ter o próprio negócio, 44%, segundo o índice de levantamento pelo SEBRAE. De acordo com o censo das empresas brasileiras, realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o Brasil possui atualmente quase 13 milhões de empreendimentos, incluindo seus estabelecimentos matriz e filiais. Destes, 90% são de empresas e empreendimentos privados, 9% de entidades privadas sem fins lucrativos, enquanto as entidades públicas governamentais somam 1%. Dentre esses milhões de empreendimentos, uma categoria merece destaque especial, são as micro e pequenas empresas, incluindo aí as empresas e microempreendedores individuais. Elas são os motores de nossa economia, representam 99% das empresas nacionais, geram cerca de 52% dos empregos e pagam 40% da massa salarial brasileira. São dados bonitos que vale a pena até repetir. Dentre esses milhões de empreendimentos, quem diz não sou eu, é o próprio SEBRAE, de acordo com o censo das empresas brasileiras. Dentre esses milhões de empreendimentos, uma categoria merece destaque especial, são as micro e pequenas empresas, incluindo aí as empresas e microempreendedores individuais. Elas são os motores da nossa economia, representam, veja só, 99% das empresas nacionais, geram cerca de 52% dos empregos e pagam 40% da massa salarial brasileira. Apesar de sua fundamental relevância, porque quando digo isso, porque essas pequenas estão em qualquer lugar, elas descentralizam o Brasil, elas não ficam em grandes centros urbanos, elas procuram, e aonde tiver alguns moradores, elas vão lá, o cara se localiza para dar uma atenção, para levar isso, para buscar, para intermediar, ou para ajudar a criar alguma coisa naquela comunidade. Essas pequenas é que vão lá. Grandes já não, que quer produzir em cadeia, colocar em cadeia já é mais difícil, mas pequenas vão lá. Apesar de sua fundamental relevância, o empreendedorismo ainda não recebe a merecida atenção e, especialmente, os incentivos necessários ao seu crescimento. Entre as principais limitantes ao desenvolvimento da atividade do Brasil e, portanto, passíveis de melhoria, de acordo com os especialistas ouvidos nas pesquisas, estão o fator políticas governamentais, 77% dos entrevistados, seguido por apoio financeiro, 60%, e educação e capacitação, 40%. Essa percepção dos especialistas evidencia as dificuldades do poder público no sentido
de fomentar de forma consistente e sustentável o desenvolvimento do empreendedorismo no país. A grande diferença em relação à média dos países, 40%, 40,7%, deve ser vista com preocupação, pois não se pode negar a importância do Estado da criação de condições favoráveis para o florescimento e desenvolvimento dos negócios. Não podemos negar, evidentemente, os avanços da área de políticas públicas no Brasil, a exemplo da aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a implantação do Simples Nacional e a criação do empreendedor individual. Contudo, aponta-se inúmeros problemas a serem enfrentados. A grande complexidade e a elevada carga que o sistema tributário brasileiro impõe às empresas são apontadas entre os principais fatores que influenciam desfavoravelmente a atividade empreendedora. Aliado a isto, está a existência de uma burocracia excessiva por parte das instituições públicas, a burocracia, drenando tempo e recursos financeiros que poderiam ser aplicados no negócio. Então, essa burocracia que é uma loucura, isso demora para atender, vai e vem. Aí andou, aí pega no sistema, andou, foi para o outro setor aí fica. Aí vai para outro. E olha, essa demora que é uma reclamação é generalizada, senador Ivo Cassol. O tempo necessário para abrir uma empresa é exemplo típico disso. No Brasil, regra geral, são necessários mais de 3 meses, além da contratação, às vezes, de advogado, de contador, além de um alto custo. Às vezes ocorre isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse prazo cai para cerca de 4 dias, com investimento bem menor. Na Inglaterra, a abertura pode ser feita pela internet e leva, pasmem, aproximadamente 40 minutos. Essas que são as colocações e essas reflexões são muito importantes. Os reflexos dessas dificuldades causam estragos. O índice de mortalidade das empresas brasileiras, apesar de estar caindo a cada década, ainda é considerado elevado. Atualmente, 16% dos empreendimentos morrem no primeiro ano de vida. E entre 1 e 5 anos de vida, 42% dos empreendimentos aparecem e até 14 anos de vida, mais de 75% das empresas encerram suas atividades. Então, são dados que a gente tem que cuidar. Não obstante nossas carências, o Brasil tem uma série de fatores que favorecem o desenvolvimento empresarial. Diferente do resto dos países europeus, por exemplo, temos um imenso mercado consumidor em ascensão e um clima econômico positivo. Esse momento se traduz em um universo vasto de oportunidades. O jeitinho brasileiro, por vezes tão condenado, é também responsável por dotar nosso povo de criatividade ímpar, com grande capacidade de adaptação às adversidades. Para que a realizemos, esse potencial é preciso apoiar e incentivar permanentemente. É necessário diminuir a carga, principalmente para essas pequenas e médias. No geral, o negócio é reduzir, desburocratizar e redistribuir. Isso, são 3 pilares fundamentais. Reduzir, desburocratizar e distribuir. Por isso, a carga tributária reduzir a burocracia, apostar na educação e qualificação, desenvolver uma infraestrutura eficiente, enfim, criar um ambiente favorável aos negócios e a melhor forma de promover o desenvolvimento social e econômico do país. Trago essas reflexões nesta sexta-feira, o senador Ivo Cassol, que está a presidir essa sessão, e é uma honra para nós catarinenses, para a gente meditar, que nós precisamos, quando vemos tanta gente que gostaria e pensa e não ficar só vivendo assim deixa acontecer, se chove, não interessa. Ficou empreendedor e olha para o tempo. Ele fica pensando no fim de semana, o que é que nós vamos fazer na próxima semana, vamos programar, como é que vai ser, quais são as perspectivas. E ele põe a cabeça a funcionar. Porque com alguns, só deixa vegetar. Se vem, se não vem, se choveu, não choveu, deu sol. Eu só penso no meu, no fim do mês, o resto que se dane. O empreendedor, ele já pensa diferente.
eu quero ter um pessoal comigo, vão nos ajudar, são parceiros, mas vamos empreender, vamos inovar, vamos pensar em alguma coisa diferente. Se ninguém pensar nisso, vai acabar, não tem mais nada. Não ia ter as hidrelétricas lá na Rondônia, não ia ter o desenvolvimento, ia ter as pessoas que empreendessem para começar do nada alguma coisa. Minha Nossa Senhora, tem que ter coragem. Se o senhor permitir... Coragem e meter o pé na terra. Se o senhor permitir, senhor presidente...